a mais um update de leitura? Eu sou a Li e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser assim super curtinho, porque pra quem não viu na minha TBR, né, do mês de março, eu vou deixar até linkado nos cards para quem quiser assistir. Eu coloquei ali 3 livros na minha lista. Eu tenho mantido essa quantidade de livros porque pra mim tem sido uma meta muito mais palpável, né, vamos dizer assim, uma meta muito mais realizável. Porém, o mês de março passou voando, aconteceram várias coisas, eu me dediquei também a outras coisas também. Então acabou que eu não consegui ler muito. Eu só consegui concluir um livro e ficar em 60% de outro. Então, assim, até pensei em não trazer um update pra cá, porque, enfim, não tinha tanto o que falar. Mas depois eu pensei melhor e eu vou trazer, né, sim, esse vídeo, porque a gente tem que mostrar quando a gente consegue ler muito e também quando a gente não consegue ler tanto assim, né? Porque tudo são conquistas, né? Porque todas as quantidades, enfim, de livros de leitura são importantes. Então, assim, né, não vamos, como eu sempre digo, né, não vamos focar na quantidade, mas na qualidade. Os 3 livros que eu tinha colocado lá naquela lista tinham sido Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie, A Penetra, da Sophie Kinsella e Sem Ofensas, de Meg Cabot, não sei se assim se pronuncia. E, gente, só um adendo, né, aqui, porque tá tendo uma obra na frente daqui de casa e ela começou exatamente quando eu apertei o play. Então, assim, vou tentar tirar aí na edição, né, os ruídos, mas possa ser que venha a ficar algum, então é isso. Mas falando, né, sobre as minhas leituras, como eu disse, eu consegui concluir, né, Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie e fiquei em 60% de outro livro. E eu vou trazer aqui o que eu achei, as minhas impressões, né, e já vou comentar também até sobre esse que eu não concluí, porque, enfim, eu já consigo falar um pouco sobre ele, até porque, enfim, falta 40%, então não falta tanto assim de leitura, então eu já vou comentar sobre ele. E só pra vocês terem uma ideia, né, porque tem meses e meses, tem meses que a gente lê bastante, tem meses que a gente não lê basicamente quase nada. Eu comecei Sem Ofensas no início do mês, era uma leitura que eu tava, assim, extremamente ansiosa, porque tem uma premissa ali que me agradou, me chamou bastante atenção, mas apesar de estar gostando do livro, né, também não foi um livro que me instigou tanto, eu não consegui concluir essa leitura. Eu não sei se, tipo, foi as demandas ou se foi realmente, talvez até uma certa frustração, né, em relação à história, porque eu esperava que a história fosse um pouquinho mais instigante, sabe? Eu não esperava que fosse também uma história, nossa, sabe? Surpreendente, porque, enfim, eu acredito que essa seja aquele tipo de história bem mais clichê, bem mais previsível, porém eu esperava um pouco mais, né? Mas, enfim, vamos começar do começo, né? Eu vou falar primeiro do livro que eu concluí, que foi Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Esse é o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro eu li Assassinato no Expresso do Oriente. Tem até resenha aqui no canal, vou deixar linkado também para quem quiser conferir. E nesse livro que eu li primeiro, eu confesso que eu gostei muito, sabe? Não só da escrita da autora, mas de toda a construção, a amarração de todos os acontecimentos, do suspense, do posicionamento do detetive, né? Da figura dele ali, daquela história, a importância dele, o quanto ele foi perspicaz em toda a trama para tentar descobrir ali quem era o culpado, né, naquele caso, enfim, assassinato ali que tinha ocorrido no trem. Então, assim, esse livro foi, sem dúvida, muito interessante. Porém, em contrapartida, nós partimos para Um Corpo na Biblioteca. A escrita da autora continua, ainda assim, muito excelente, uma escrita realmente muito fluida, muito envolvente. Eu acredito até que, para minha experiência, eu consegui ler mais rápido esse livro aqui. Eu achei a escrita dela mais acessível, vamos dizer assim, do que no outro. No outro eu achei um pouco mais rebuscado no início, umas coisinhas assim, mas eu não sei se é porque também tinha sido a minha primeira experiência, né, com o estilo dela, né, de escrever, mas nesse eu senti muito mais facilidade, né, pra ler do que no outro. Porém, eu não achei que aqui a história foi tão bem desenvolvida, sabe? Eu achei que ficou enrolando demais e faltou também uma questão muito importante, que é o protagonismo da detetive. Porque, assim, lá na outra história tinha um detetive, Hercule Poirot, acho que é assim
que se pronuncia, eu não sei qual é o nome dele, mas eu deixei escrito aqui embaixo. Ele era o detetive daquela história. Nessa história aqui, não vai ser ele, vai ser a Miss Marple. E eu esperava que ela fosse ter um protagonismo da mesma forma que o detetive da outra história teve. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, esse foi o primeiro ponto que me deixou desapontada, né, com a história, porque eu achei que essa personagem apareceu muito pouco, mesmo ela sendo uma personagem tão importante. E outro ponto é que, pra mim, passou a sensação de que ela, aqui nessa história, ela não era nem sequer considerada uma detetive, né? Ela era considerada uma mulher esperta. Então, isso já era um ponto, assim, que também, sabe, desapontou. Porque, como eu disse, ela era uma mulher muito inteligente, extremamente perspicaz. Com um olhar super afiado para as coisas, sabe? E ela que conseguia ali ligar os pontos e tal. Toda vida que ela aparecia era o momento da história que ficava mais interessante. Mas, enfim, ela era somente considerada uma senhora, uma mulher esperta que conseguia ali ver o que os outros não estavam vendo. Então, falando resumidamente, né, sobre a história desse livro, aqui vai acontecer um crime, um corpo vai ser encontrado, né, um corpo de uma mulher vai ser encontrado em uma biblioteca particular e ninguém ali naquele lugar, naquela localidade conhece aquela mulher, sabe de quem é aquele corpo, mas existe alguns suspeitos, algumas pessoas que poderiam ter cometido o crime e deixado o corpo dela ali. E depois, né, enfim, de um tempo, vai acontecer um outro assassinato. Esse vai ser com uma outra mulher também, que vai ser deixada em um carro. E esse carro vai estar em chamas, enfim, a mulher vai morrer carbonizada. Então, a ideia é que a investigação procure saber se existe, primeiro, né, uma ligação entre esses casos, se é o mesmo assassino ou se é um outro assassino. Enfim, existem aí muitas perguntas e também muitas pessoas que poderiam ter cometido, né, esses assassinatos. Então, essa é basicamente a premissa, né, de forma bem resumida, a premissa dessa história. Então, como eu disse, eu acho que aqui a ideia dessa narrativa foi interessante, mas eu acho que enrolou bastante e também acabou sendo até um pouco mais previsível algumas coisas. Você vai ficar assim se perguntando quem poderia ter sido a pessoa que cometeu esses crimes, vai começar a levantar suposições, né, tipo apontar ali possíveis culpados, como acontece, né, tipo em Assassinato no Expresso do Oriente, mas não é aquela coisa tão instigante. Então, eu acho que nesse ponto acabou enrolando muito, né, pra, enfim, colocar os suspeitos ali em evidência. Então, eu acho que demorou muito nisso. Mas ainda assim, a construção da narrativa segue sendo excelente, né? A escrita também, a construção dos personagens, a autora, ela consegue, de forma muito inteligente, né, desenvolver uma narrativa muito interessante. Mas também sinto que o foco aqui foi mais nos homens. Como eu disse, a Miss Marple aqui seria aqui a pessoa que era para ter tido um protagonismo maior, na minha opinião, teve ali uma participação muito singela, né, muito pontual, enquanto outros personagens, que em sua grande maioria eram homens, estavam tendo ali, sabe, uma participação bem significativa na história. Então, eu acho que faltou um pouco, né, dessa participação, faltou um pouco desse protagonismo da Miss Marple. Então, assim, eu acho que isso me incomodou um pouco. E eu senti a história, assim, tipo, muito enfadonha, muito chata, apesar de fluir muito bem. Eu achei que, tipo, sabe, não tava me empolgando. Quando faltou ali, eu acho que 10 páginas pra acabar, que foi quando a Miss Marple, né, veio ali e foi dando ali todo o raciocínio, a linha de raciocínio dela pra chegar, né, na pessoa que, né, cometeu os crimes. Foi o ponto mais interessante da história, sabe? Foi quando tudo ficou mais empolgante. Então, assim, esperava bem mais desse livro. Porém, foi isso. Essa foi uma leitura do clubinho de leitura, do clube de livro que eu participo, o Booktunes. E vocês, enfim, vão ficar a par de todos os livros que nós vamos ler no clube, porque eu sempre trago eles pra cá em update ou em TBR, pra dividir com vocês também, né, as nossas experiências. E, gente, esperava mais. Muito mais, mas eu acho que pra esse livro eu dou 4 estrelas ainda, porque foi legal, sabe? Foi legal, mas poderia ser bem melhor. O próximo livro, né, que eu ainda estou concluindo, mas já li 60% dele, foi Sem Ofensas, de Meg Cabot.
Eu acho que é assim que se pronuncia. Nesse livro aqui, a premissa, né, resumidamente, porque eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, é que uma criança vai ser deixada em um banheiro de uma biblioteca pública, a bibliotecária vai encontrar essa criança, vai entregar ali ao delegado, vai surgir ali toda uma situação, né, por conta desse acontecimento, e ela também vai querer se meter um pouco nessa investigação. O delegado vai estar ali incomodado com essa situação, porém eles acabam ali nutrindo um sentimento muito maior, né, que na verdade tá nascendo ali um sentimento, né? Eles se sentem atraídos logo assim que eles se encontram, né? Porque ela chegou ali na cidade, na ilha, eu acho que é uma ilha, onde tudo isso acontece, e eles ainda não tinham se visto, né? Eles se viram a primeira vez nessa situação, então eles, assim que eles se olham, né? Se veem, surge ali uma conexão, um interesse. Então, assim, vai ser aquela coisa de ela tá querendo se meter no trabalho dele, ele tá incomodado e ao mesmo tempo gostar, né, que ela se meta. E nesse ponto da história que eu tô em 60%, já acontece também uma outra situação que dá até pra presumir ali quem é o culpado, né, quem teria cometido, né, esse crime de deixar a criança, abandonar a criança, enfim, em um banheiro público. Mas possa ser que venha vir a ter aí um plot, né, que mude todo o curso da história, mas essa história tá muito naquela linha de clichê, de previsível, que as coisas são mais claras, né, que a pessoa consegue ter uma visão muito mais direcionada para o que vai acontecer. Então, assim, talvez aconteça um plot, talvez, mas eu acho que não. Essa leitura, como eu disse também no início do vídeo, foi uma leitura que me deixou bastante animada, né, com a premissa. Ela tem uma premissa muito boa, que une ali, tipo, elementos que eu gosto, né, tipo, universo literário, a personagem principal é uma bibliotecária, vai ter ali também uma mistura de romance e mistério. Então, eu obviamente que não esperava que fosse ser, nossa, um livro de mistério da Agatha Christie, mas eu esperava que fosse ser uma história mais empolgante, sabe? Que, nossa, fosse unir ali coisas e tal, que mesmo que fossem clichês e previsíveis, mas que desse aquela, sabe, esquentadinha no coração, mas não aconteceu. Então, eu acho que eu fui com muitas expectativas para esse livro. Talvez até por isso tenha demorado tanto para ler. Mas, não sei, gente. Não sei se eu criei expectativas demais. Porque a escrita desse livro é muito boa, flui muito bem, os personagens são muito bem construídos, alguns pontos chegam ali a despertar certa curiosidade também, né? Bota ali uma pulguinha atrás da orelha, mas não é nada demais, sabe? Então eu acho que faltou assim um pouquinho de empolgação, um pouquinho de, sabe, de talvez animação na história. Não sei, tá um pouco insossa, um pouco parada, sabe, pra proposta. E a Penetra, né, que foi o terceiro livro que eu tinha colocado na lista de TBR, eu nem comecei. Pra não dizer que comecei, eu li acho que uma ou foi 2 páginas, estava ali em 1%. Então, assim, esse já pula para o mês de abril, porque eu vou fazer aí minha listinha no mês de abril. E basicamente vai ser terminar essas leituras, né, do mês de março que não consegui concluir. Mas foi isso. Gente, essas foram as minhas leituras do mês de março. Foram poucas, mas foram feitas. Então deixa aqui nos comentários como foram as leituras de vocês do mês de março, se vocês conseguiram ler muito ou se estavam assim como eu, sem conseguir ler muita coisa. Me contem aqui que eu quero saber. Afinal, é sobre isso e tá tudo certo, o importante é ler e não importa a quantidade. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mas antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. E curte esse vídeo caso você tenha gostado, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os livros mencionados aqui no box de informação, caso você queira adquirir utilizando o meu link de afiliado. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau! Agora que eu terminei de gravar, o barulho acabou.